Atos capítulo 1, no versículo 15. E eu vou falar nessa noite com vocês durante alguns, poucos minutos, mas minutos proveitosos. Eu vou falar sobre a igreja do pastor Jesus. Jesus, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, Jesus ficou 3 anos e meio aqui na terra e ele fundou uma igreja, ele plantou uma igreja. Ele fez uma igreja que tem tudo e mais um pouco do que nós temos hoje nas diversas igrejas locais que existem. Jesus, quando fez a sua igreja, ele evangelizou pessoas, ele convidou pessoas para fazerem parte da sua igreja, ele instituiu a organização dessa igreja, ela tinha até tesoureiro, porque tinha administração, ele tinha pessoas mais próximas dele nessa igreja, e quando ele saiu daqui, ele partiu do mundo, ele deixou essa igreja para aquele pastor que ia suceder ele chamou Pedro e falou: Pedro, você vai ser o sucessor nessa igreja aqui que eu plantei. E depois outros começaram a se aproximar de Pedro e começaram a pastorear a igreja. Teve um jovem pastor também, Paulo, que foi chamado para fazer parte daquela igreja e começou a pastorear. Tinha até ministérios distintos, Pedro ia para um determinado grupo de pessoa e Paulo ia para outro. A igreja foi estruturada por Jesus. Depois de 3 anos e meio pregando nessa igreja e fazendo coisas extraordinárias que eu mesmo nunca fiz no meu ministério pastoral, e a maioria dos pastores nunca tiveram a oportunidade de presenciar ou fazer, depois desses 3 anos e meio, o pastor Jesus terminou o seu tempo de pastor, e ele tinha uma igreja com 120 membros. Diz Atos 1, versículo 15, o seguinte: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. É a membresia da igreja que Jesus deixou para Pedro, 120 pessoas. Nos moldes atuais de igreja, a igreja que Jesus construiu, edificou, organizou, é considerada uma igreja pequena. Seria congregação de bairro ou de vila de algumas igrejas do Brasil para Cristo, apenas aqui de Londrina. Seria uma igreja que não teria influência pela quantidade de pessoas e de recursos que ela teria. Prédio naquela época não existia. Era uma igreja com pouca gente e uma igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja que tinha muitas dificuldades. Então nós olhamos para o pastor Jesus pastoreando a sua igreja, e depois de 3 anos e meio de trabalho árduo, ele chega ao final desse tempo deixando 120 crentes e deixando um pastor que ainda estava inseguro naquele pastoreio, alguns problemas crônicos dentro daquela igreja, de política, de gente querendo ser melhor do que o outro, pessoas lutando por poder dentro daquela pequena igreja de 120 pessoas, que não era tão influente no contexto da sua época como a maioria das nossas igrejas é influente dentro do bairro, da denominação, do lugar onde ela está. Eu quero olhar para o ministério desse pastor Jesus para pensar na igreja ideal, para pensar na igreja que todos nós devemos fazer parte, e para pensar principalmente no ministério pastoral. E de alguma forma todos nós somos pastores. Todos nós. Alguns de nós são designados especificamente para o ministério eclesiástico do pastoreio. Efésios 4, 11 e 12, ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. São 5 ministérios que ele escolheu pessoas a dedo para fazerem parte desses ministérios. Não entra quem quer, não é plano de carreira, não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é mestre e não é evangelista, aquela pessoa que diz: eu quero ser, é meu sonho de vida. Mas essas pessoas, eu creio, que têm esse ministério eclesiástico escolhido por Deus, são pessoas escolhidas pelo dedo de Deus já no ventre da mãe delas. Antes de nascer, essas pessoas já são vocacionadas por Deus. Alguns podem resistir a esse chamado, podem ir para um outro lado e podem deixar de ser o que Deus quer que eles sejam. Mas jamais alguém vai ser o que Deus não quer que ele seja.
Se Deus não escolheu uma pessoa para pastor, por mais que esta pessoa admire o púlpito, tenha unção de microfone, goste de estar à frente, queira se dedicar, esteja cobiçando um salário de pastor, jamais vai conseguir chegar lá. Porque são pessoas que foram escolhidas, designadas por Deus. Mas dentre todo o povo, existe o dom de apacentar. Existe a obrigação de apacentar uns aos outros. Então quem não é designado pastor, de alguma forma é pastor. Porque pode não ter um ministério de pastor, mas tem o ofício, tem o dom, tem a obrigação de cuidar do seu irmão. Quando a palavra do Senhor diz para amar uns aos outros, para admoestar uns aos outros, para consolar os que sofrem, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, ele está dizendo, você precisa apacentar o seu irmão. Você deve apacentar o outro e o outro deve te apacentar. De alguma forma, todos nós somos pastores. Caim não queria saber dessa conversa. E quando Deus perguntou onde está o seu irmão Abel, ele disse, o que eu tenho que ver com a vida dele? Não tenho nada que ver com ele. Mas note que Deus foi para Caim e disse, cadê a tua ovelha? Aquele que você teria que apacentar. Caim poderia dizer, mas eu não sou pastor. Tenho o dom de pastor, embora não tenha o ministério de pastor. Em outras palavras, todos nós precisamos olhar para o pastoreio de Jesus e entender o que é ser um pastor. Porque temos que pastorear por ministério, por vocação, ou então pelo dom de pastoreio, pela obrigação de cuidar dos nossos irmãos. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Levante a sua mão. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então todos nós precisamos nos firmar no pastoreio. E eu quero olhar o melhor exemplo. O melhor exemplo é o pastoreio de Jesus. Eu quero olhar para o pastoreio de Jesus e tirar lições para a minha vida e aprender com o pastoreio de Jesus. Vocês já repararam que existem igrejas que crescem e igrejas que não crescem? Vocês já repararam que tem crentes que se desenvolvem na fé, atingem maturidade, viram pessoas sensíveis a Deus e tem crentes que ficam mofando nas cadeiras almofadadas da igreja? Você já percebeu que tem crentes que com 3, 4 meses de conversão se transformam em pessoas santificadas, parecidas com Jesus, dedicadas na obra de Deus, e tem crentes que às vezes nem com o passar de muitos anos, tem um pouco de dedicação, de oferecimento e de entrega na obra de Deus. Vocês já perceberam que existem essas diferenças? É pela forma como cada um encara, como cada um olha, como cada um enxerga essa questão do pastoreio. Eu quero olhar para Jesus, e eu quero ver como que ele foi pastor. E eu quero aprender junto com vocês a ser pastor como Jesus foi pastor daquela igreja que ele pastoreou. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, está escrito que partindo de Jesus, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Percebam que o corpo é que trabalha para o seu crescimento. O corpo é que trabalha para o seu desenvolvimento. A igreja é que deve estar trabalhando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Todos têm esse compromisso. Todos devem edificar uns aos outros. Todos são pastores. Diga para o seu irmão, você tem o dom de pastorear, o compromisso de cuidar de pessoas. Todos têm a necessidade de cuidar de pessoas. Nós sabemos que a energia vital do corpo não está no membro. A energia do corpo humano está no corpo e não no membro. A mão não tem a energia, os pés não têm a energia, os olhos não têm a energia que faz com que ele cumpra a sua função. Tanto é verdade que se você tirar o olho do corpo, ele vai secar e vai apodrecer. Se você tirar a mão do corpo, ela não tem força em si mesmo e ela vai entrar em deterioração, porque ela não tem a energia no corpo. É quando os membros estão ligados, unidos, um cuidando do outro. Se alguém for atingir ou algo for atingir o teu olho, automaticamente a sua mão vai proteger. De alguma forma você vai usar os pés para correr e você vai se proteger daquilo que iria atingir os teus olhos. Porque o corpo é protegido pelos seus próprios membros, é cuidado pelos seus próprios membros. Nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos construir a sua igreja. Tanto individualmente como o santuário do Espírito que somos.
como coletivamente, como participantes de uma igreja local. Eu penso que tem aqui igrejas locais representadas e cada crente que está aqui está numa igreja local. Se não está, você é um aborto, você é uma pessoa estranha, um ET no meio da igreja, porque o crente tem que ter uma igreja. Não existe crente de igreja em igreja, pulando de galho em galho, indo de um lugar para outro, e que se alimenta de vários lugares. Não, o crente tem que ter um pastor, uma igreja, um lugar onde se alimenta. E todos nós, estando assim no corpo, precisamos promover o crescimento do corpo. Um outro texto bíblico que eu quero olhar é 1 Coríntios 3,10, onde mostra que o fundamento de toda igreja é o mesmo. Eu falei de igrejas diferentes. Algumas crescem, desenvolvem, outras estagnam, algumas morrem, algumas até abrem falência. Eu falei de igrejas diferentes, mas a base de toda igreja é a mesma. O apóstolo Paulo fala que a base de toda igreja é Jesus. Assim como crentes são diferentes, tem crente dedicado e fervoroso, tem crente preguiçoso e acomodado, tem crente que se esforça e tem crente que não se esforça. As igrejas são sustentadas, mantidas financeiramente, basicamente por 30% a 25% dos seus frequentadores. Tem pessoas que são capazes de ficar 10 anos numa igreja e nunca darem um dízimo e uma oferta. Também os ministérios da igreja têm normalmente de 30% a 40% dos membros da igreja envolvidos neles, no máximo. Isso em uma boa igreja, uma igreja dinâmica. 60% a 70% das pessoas que estão na igreja não fazem absolutamente nada na igreja. Pergunta para o seu irmão, qual dos dois quadros você se encaixa, irmão? Porque tem aquela turma que gosta de cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E tem aquela que gosta de cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor deitado numa rede no interior, lá em Londrina, no Paraná, de preferência. Esse é o quadro que nós encontramos. Crentes maduros e crentes infantis, crentes espirituais e crentes carnais, crentes ativos e envolvidos e, por outro lado, crentes não participativos, alheios, esperando apenas sobrar alguma bênção para eles no final do culto. Mas a Bíblia diz que a base de um crente e do outro crente é a mesma. A base de todas as igrejas é a mesma, é Jesus. A base de todos os crentes é a mesma, é Jesus. Diz esse texto, 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Na sequência desse texto diz que alguns constroem as paredes de madeira, de palha, de feno, e outros constroem as paredes, a estrutura, dão um acabamento com pedras preciosas. E diz que quando vem o fogo, a primeira construção ela desfaz, e a segunda construção permanece forte, firme, e a pedra preciosa tem mais brilho. Assim acontece com as igrejas locais. Todas as igrejas locais passam por ventos e por tempestades. Todas as igrejas locais, elas passam por dificuldades. Ela precisa enfrentar o problema do pecado, assim como a igreja de Jesus, de 120 membros, teve que enfrentar o problema de pecado no meio dela. Todas as igrejas precisam enfrentar a falta de fé de muitos dos seus membros, assim como Jesus tinha próprios discípulos deles perto dele que tinham pouca fé e tinham medo até de segui-lo em muitos momentos. Todas as igrejas passam por tempestades, mas aquelas que estão construídas de uma maneira sólida, elas permanecem melhores do que eram depois da tempestade. Da mesma forma, todo crente passa por luta. Todo crente tem problema. Tem pessoas que chegam na igreja, abaixam a cabeça, ficam no canto, não oram, não cantam, não buscam a Deus. Se você for perguntar para ele, mas por que você está assim? Eu tive um diagnóstico médico e foi detectada uma doença crônica, eu estou com um problema, ou eu fui despedido do meu emprego, meu marido está me traindo, minha mulher deixou minha casa, e eu estou aqui caído, abatido, eu estou aqui amuado, porque os problemas e as circunstâncias da minha vida estão me destruindo. Mas você não precisa ir longe, 2, 3 cadeiras depois tem alguém que está passando um problema igual, parecido ou pior. E a pessoa está do lado, levantando as mãos e dizendo, louvado seja o Senhor, o meu Redentor vive, e na hora certa ele vai se levantar. Ele vai se levantar.
Todos os dias nós encontramos pessoas que estão deixando de atender um ministério na casa do Senhor porque estão com problemas. Ah, minha vida está meio tumultuada, eu vou deixar de fazer parte desse ministério, eu vou deixar de trabalhar, porque eu preciso me concentrar em solucionar esse problema, em tratar dessa dificuldade. Todos os dias tem gente fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que estão com problemas maiores, dificuldades maiores, mas colocaram a mão no arado e sabem que não devem voltar atrás e continuam servindo ao Senhor com alegria no meio das suas dificuldades. Aleluia. Igrejas locais e crentes, todos têm o mesmo alicerce, mas cada um tem a responsabilidade de construir sobre esse alicerce. A diferença do comportamento acontece por causa da diferença do material colocado na construção desse edifício. Tem gente construindo a sua vida espiritual com palha. Tem gente construindo a sua vida espiritual só na base de fortes emoções. O culto é bom se tem arrepios, se tem glória a Deus, se tem uma palavra profética. O culto é bom se alguém falou línguas estranhas e houve uma interpretação. O culto é bom na medida que houve muito barulho, muita emoção, muita lágrima. Eu não sou contra essas coisas, eu sou pastor pentecostal. Quem for lá na minha igreja vai ver acontecer todas essas coisas e muitas outras, porque nós cremos em todos os dons do Espírito. Mas o culto não é bom por causa de nada dessas coisas lá no nosso meio. O culto é bom porque quando nós nos reunimos, chega a presença do Senhor Jesus, seja no vento, seja no fogo, seja no barulho, seja no silêncio, chega a presença do Senhor Jesus Cristo. E onde está a presença do meu Senhor, fica um ambiente legal, fica um ambiente bacana e o culto passa a ser bom. Mas tem pessoas que estão construindo a sua vida espiritual baseada em emoções, em misticismos, em rituais, em coisas decoradas, e estão construindo um palácio que, quando chegar as tempestades e as dificuldades, vai desmoronar. Muitas igrejas também estão vivendo de fogo de palha. Não vamos construir igrejas de fogo de palha. Tem igrejas que estão aquela chama. No dia seguinte você vai ver, só tem fumacinha. Construir uma igreja, eu não estou saindo do caminho, eu estou indo para olhar o ministério de Jesus, a igreja de Jesus, do pastor Jesus. Construir uma igreja é um negócio muito sério. Assim como construir uma vida espiritual é um negócio muito sério. Cada um olhe como lança a construção. O alicerce está colocado. Fala para o Senhor, você é responsável pela sua vida cristã. Fala para uma pessoa, pelo menos para uma pessoa. Você é responsável pela sua casa espiritual. Não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é o seu marido, não é a sua mulher. Você é responsável pela construção da sua casa espiritual. Eu às vezes fico pensando, e normalmente toda semana eu faço esse tipo de oração. Senhor, eu vou ir para o culto, eu tenho 2 cultos lá no domingo. Senhor, eu vou pregar para uma pessoa, eu vou ter 2 horas com uma pessoa, eu vou falar 40 minutos para aquela pessoa, e o restante do tempo dela, a semana inteira, ela vai passar vendo televisão, ouvindo conversinha, lendo jornal, no trabalho, na escola, na família. Eu tenho 40 minutos só para tentar trazer alguma coisa para aquela pessoa, para que ela construa uma casa espiritual. E todos os outros minutos da semana, ela é que vai ter que administrar, ela é que vai ter que se virar nas decisões, nas situações, ela é que vai ter que resolver. Sabe, quando eu pensava como pastor que eu tinha que cuidar de todo mundo, alguém desviava, eu ficava abalado, eu não dormia de noite, não comia, eu passava a noite inteira acordada, alguém criava problema, alguém andava errado, eu ficava caído, desmoronado, até o dia que o Senhor falou para mim, você não é responsável por eles, você é responsável pelo que ministra sobre a vida deles, pelo que entrega para a vida deles, pelo que fala, pelo que faz com a tua vida como exemplo para eles, e pelo que fala para eles que eles devem fazer. É por isso que você é responsável. É isso que você vai me dar contas um dia. Aí eu tranquilizei o meu coração. Ainda sinto tristeza pelos que se perdem, mas não me sinto culpado pela perdição de ninguém. Porque cada um é responsável pela construção da sua vida espiritual. Se você for um desviado amanhã, a culpa é sua. Fala para o seu irmão, se você se desviar amanhã, a culpa é sua, irmão. Não seja que nem essas pessoas que são cara de pau por aí.
Não, eu desviei porque o meu pastor fez isso, porque o meu irmão fez isso, porque a minha mulher fez isso, porque meu marido fez isso, porque meu filho, porque meu pai, porque meu vizinho, porque aquela igreja, porque... É nada, você desviou porque você não tinha o coração em Deus. Porque quem tem o coração em Deus, nada separa essa pessoa do amor que está revelado em Cristo Jesus, o seu Senhor. Glória a Deus. Pessoas que se tornam negligentes com a sua vida espiritual estão construindo uma igreja, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor, e se tornam negligentes com a sua vida espiritual. E depois, na primeira dificuldade que encontram, no primeiro escândalo que vem por aí, no primeiro pastor que tropeça e pisa na bola, eles saem da igreja e vão dizer: é por causa disso, é por causa daquilo. É nada, é porque não tinha estrutura, porque o crente que está firmado no Senhor Jesus, ainda que caiam 10.000 de um lado, 1.000 do outro lado, ele permanece firme no Senhor Jesus Cristo. Tem uma moça lá na igreja, que há 10 anos atrás, ela que havia casado no Senhor, com um moço da igreja, vinha comentando com a Leonor esses dias sobre ela, para mim é um exemplo, vinha com aquele rapaz, na igreja, namorando, servindo a Deus em ministérios, casaram. Depois de algum tempo, aquele moço começou a andar para lá e para cá, outras mulheres, vício, drogas, se afastou. Ela disse para ele assim: não, eu casei no Senhor, e minha vida é no Senhor. Uma criança pequena, e ela arcou a vida dela, para a dignidade dela. Vejam, a aliança foi rompida, não estou defendendo divórcio e separação, mas da parte do homem a aliança foi rompida. Quando há adultério, a aliança é rompida. Eu creio em perdão quando há arrependimento. Tem homem e tem mulher que é muito safado, vive se arrependendo, toda semana ele está se arrependendo. E um pecado novo. Está transformando a graça de Deus em banalidade. Está achando que Deus é bobão. Ele faz o que quer, vai lá, pede perdão, Deus perdoa, ele vai lá e faz de novo. Deus perdoa, ele vai lá e faz de novo. Deus perdoa, ele vai lá e faz de novo. E acha que Deus está bobão, perdoando. Não é assim não. Aquela moça se posicionou. Ela aguentou 10 anos, firme. Sem marido, cuidando do filho sozinha. Deus deu um noivo para ela agora, que se eu não fosse casado e fosse mulher... cara crente, cara firme, cara rico, cara abençoado, cara dedicado, voltado para Deus. E ele chegou na igreja e falou para uma irmã lá: irmã, estou precisando de uma moça crente para casar, que eu estou sozinho. E tem a irmã Santa Antônia, chamada Suzeli, lá na igreja, que já fez a ponte dos dois. Agora estão marcando o casamento. Agora, quantas pessoas, porque o marido vai para o lado errado, a mulher também vai. O marido começa a encher a cara, a mulher começa a encher também. O marido vai para a orgia, a mulher vai para o outro lado para a orgia para pagar o mal com o mal. Sabe, nada deve se interferir em teu relacionamento com o Senhor. Você está construindo a igreja, você está sendo pastor pelo menos da tua vida. E você tem que construir a tua casa de uma maneira sólida, que nunca vai ser destruída. Aconteça o que acontecer. Veja bem, olhando para o ministério do pastor Jesus, eu vejo duas características no ministério do pastor Jesus. A primeira característica é que aquela igreja se quantificava por meio do evangelismo. Ela angariava novas pessoas através do evangelismo. Está escrito, se você quiser abrir a sua Bíblia, no texto de João, capítulo 6, nós vamos ver alguns versículos que estão aqui, que vai passar na tela, outros não estão na tela. No capítulo 6, versículo 37, o Senhor, ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ninguém era bom demais que não precisava da igreja do pastor Jesus, e ninguém era ruim demais que era rejeitado na igreja do pastor Jesus. Todas as pessoas poderiam vir para a igreja, e ele chamava todas as pessoas para virem para a igreja. Ele chamava de maneiras maravilhosas. Teve uma concentração que ele fez, não tinha ginásio de esportes naquela época, então ele usou uma montanha, e ele reuniu pessoas para aquela
concentração e chegou a estar ali através do seu convite e do convite dos seus discípulos, 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Não eram contados mulheres e crianças naquela época. Naquela época era só o homem que tinha um valor muito importante, as mulheres e as crianças não. Outro dia, pregando essa mensagem na igreja, eu falei brincando para os irmãos e para as irmãs principalmente: irmã, não arrume atrito em casa dizendo que seu marido é machista. Naquela época era um regime patriarcal. Então, se o seu marido for aquele cara assim, que só ele tem valor, em vez de falar seu machista, ele vai ficar todo ofendido, vai brigar com você, vai ficar com raiva. Em vez de falar isso, fala meu patriarca. Se ele está aqui, ele vai entender a mensagem a partir de hoje. Naquela época era assim, somente os homens eram contados. Então nós podemos imaginar que naquela concentração na montanha, tinha pelo menos 15.000 pessoas, se pensar que cada homem tinha uma mulher e um filho. Tinha pelo menos 15.000 pessoas naquela montanha. E ele passou o dia inteiro naquela montanha, curando doentes. Capítulo 6, grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. A grande multidão estava lá, ele curou doentes, expulsou demônios, falou para eles de muitas coisas. E no final daquele dia, o pastor Jesus estava preocupado com as necessidades das suas ovelhas. E ninguém reclamou, passaram o dia inteiro lá, e Jesus falando, Jesus curando. E eles estavam maravilhados, e ninguém falou, já está tarde. E ninguém disse, estou com fome. Mas o pastor Jesus olhou para as ovelhas e disse, eles estão com fome, vamos dar de comer para eles. E Jesus tirou dois peixes, 5 pães e um rapaz, multiplicou, alimentou toda aquela gente. Eles ficaram maravilhados e a igreja estava quantificada através desses milagres que Jesus fazia. O evangelismo trazia muita gente para a igreja do pastor Jesus. Ele convidava e as pessoas vinham e participavam com alegria da igreja dele. Ele estava em Tiberíades e ali naquele lugar ele fez essas coisas e o povo até se impressionou a ponto de quererem transformá-lo em rei de Israel. Diz no versículo número 14 e 15, que todos diziam, sem dúvida, esse nosso pastor é um grande profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar um rei à força, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Queriam fazer dele rei de Israel à força. Ele já tinha ali uma massa de 5.000 pessoas, homens, mais mulheres e crianças. Era cabo eleitoral que não acabava mais. Era gente para divulgar aquela ideia que não acabava mais. E Jesus poderia simplesmente dizer, tudo bem, eu topo. E ele desceria da montanha e as pessoas correriam. E daqui a algum tempo seria levantada uma revolução lá em Israel. E o poder romano ia ser confrontado. E provavelmente os judeus seriam livres do Império Romano. E Jesus sentaria num trono todo suntuoso, todo pomposo. E ele ficaria lá naquele trono. E as pessoas o obedecendo. E ele teria toda a áurea. E teria todo o status que as pessoas correm atrás em todos os lugares. Mas o Senhor, quando soube dessa ideia, ele saiu escondido, não falou nada com ninguém e foi para o canto e se afastou. Porque ia começar com aquela multidão a se manifestar a segunda característica da igreja, do ministério do pastor Jesus. Diz a Bíblia que os discípulos ainda quando estava anoitecendo, pegaram o barco, atravessaram o mar de Tiberíades e foram para Cafarnaum. Jesus não foi com eles. Mas depois, diz a palavra de Deus, ele foi andando sobre as águas, até chegar no barco, se encontrar com eles, subir no barco e ir para Cafarnaum. Quando eles chegaram em Cafarnaum, ficaram ali do outro lado do mar de Tiberíades. No dia seguinte, os membros da igreja, da grande concentração de 15.000 pessoas do dia anterior, chegaram lá em Tiberíades, no mesmo lugar onde eles estavam pensando, novo culto. Novo momento na nossa igreja, hoje vai ser melhor do que ontem. E procuraram por todo lado o pastor Jesus, procuraram os milagres do pastor Jesus, procuraram as maravilhas, procuraram o pão para ser multiplicado, o peixe para ser multiplicado. Talvez alguém já até falou, vou levar mais 2 peixinhos hoje, e outra pessoa falou, eu vou levar outros 5 pães, porque nós queremos um culto que nem ontem. Chegaram lá, a igreja estava de portas fechadas, não tinha igreja. Cadê o pastor Jesus? Ele não está aqui. E espalhou a notícia que ele tinha ido para o outro lado. Diz aqui, a Bíblia que aquelas pessoas pegaram todos os barcos que eles encontraram. Imagina 15.000 pessoas atravessando o mar. A empresa de turismo daquela época ganhou muito dinheiro. Transportou aquelas pessoas para o outro lado.
E aquelas pessoas não pensavam em mais nada, elas não estavam preocupadas se estavam perdendo um dia de trabalho, elas não estavam preocupadas se tinham que fazer o esforço de atravessar o mar, elas não estavam preocupadas com nada, porque elas estavam empolgadas com o ministério do pastor Jesus. Quando chegaram do outro lado, a palavra de Deus diz que quando o encontraram, versículo 25, capítulo 6 de João, quando o encontraram do outro lado do mar, já perguntaram para ele: mestre, quando chegastes aqui? Eles tinham tido a notícia do lado de lá que os discípulos tinham ido para Cafarnaum e que só tinha um barco ali naquela noite. E os discípulos foram no barco e Jesus não foi naquele barco. Então eles pensaram: como é que Jesus pôde ir de um lado do mar para o outro lado do mar se não tinha barco? E eles chegaram: e quando chegastes aqui, o que aconteceu? Como é que você veio para cá? Qualquer pastorzinho meia boca ia dizer: vocês não conhecem o meu poder. Eu simplesmente subi nas águas e eu dei uma andada assim sobre as águas. Eu sou o primeiro surfista que existe sem prancha. E eu caminhei sobre as águas, porque até o vento e os mares me obedecem, porque o grande poder de Deus está na minha vida. Mas a verdade, Jesus virou para eles e nem deu satisfação e nem contou seu prodígio, mas já virou para aqueles membros da sua igreja e disse para eles: vocês são mesquinhos, interesseiros, egoístas. Vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei ontem. Vocês não estão nem aí comigo. Vocês não estão aí com a minha missão. Vocês não estão aí para aquilo que Jesus mandou eu fazer na terra. Vocês estão interessados nos milagres. Vocês estão interessados no royalty show. Vocês estão interessados no pão e no peixe. E aquelas pessoas... Olha o versículo 26, Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão olhando para mim só pensando em coisas materiais. Aquelas pessoas fizeram uma segunda pergunta para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Versículo 28. Na cabeça deles estavam pensando: que obras? O ministério do pastor Jesus e a igreja foi fundada num dia que Jesus transformou água em vinho. Agora Jesus multiplica pães e peixes. No meio do caminho, Jesus tirou moeda da boca de peixe para pagar impostos. Muitos doentes eram curados. E quando eles chegam em Jesus, eles falam: o que nós temos que fazer para ser um discípulo teu? Nós queremos seguir o teu caminho e fazer as obras que tu fazes. Eles estavam todos interessados em multiplicar pães, em achar dinheiro na boca de peixe. Era aquela igreja que se quantificava pelo evangelismo. Estavam todos ali muito felizes e contentes, esperando extrair mais alguma coisa de Jesus. Mas Jesus diz: olha, a obra de Deus é só uma: crer naquele que ele enviou. Como Jesus desconversava na conversa que não lhe interessava. Como Jesus dava uma resposta que não tinha nada a ver naquele tipo de pergunta que não interessava a Jesus. É por isso que tem muita gente que ora e suas orações são infrutíferas. Porque apenas oram coisas mesquinhas, egoístas, que buscam só satisfação pessoal, que buscam honra, status, bem-estar pessoal. Estão orando só para si mesmo. E Jesus desconversa esses tipos de orações, porque não pedem segundo a vontade do Pai. E essas pessoas vão ficando frustradas, frias na fé, pensando: não funciona esse negócio de oração. Orar funciona. Deus está com os ouvidos abertos e pronto para receber as orações que chegam até a presença dEle, feitas dentro da vontade dEle, dirigidas pelo Espírito Santo. Orar funciona, irmão. Orar funciona, irmã. Não funciona quando a oração vira mecanismo de manobra para tentar manipular os interesses de Deus e transformá-lo nos seus interesses pessoais. Quando o homem e a mulher entram diante de Deus querendo manipular Deus: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te admiro, tu és maravilhoso, eu não posso viver sem ti, a minha vida está toda em ti, eu dou tudo que eu tenho para ti, mas Jesus, eu preciso casar, Jesus. Esse é o tipo de oração de manipulação. Na verdade, a pessoa não quer dizer nada que Jesus é bom, está querendo é casar. E está pensando que vai encher a bola de Jesus e vai falar um monte de elogio para ele e vai ficar derretido. E tudo que pedir depois, pronto, Jesus vai fazer. Muitas pessoas têm uma vida infrutífera no devocional, na oração, estão frustrados, até desistiram de fazer,
porque pediram tantas coisas egoístas, mesquinhas, só pensando nos seus interesses, olhando para Tiberíades. Eles estão em Tiberíades. Eles têm uma igreja em Tiberíades. A igreja que é eles, a igreja que é deles, está em Tiberíades. Só pensa no pão, só pensa no milagre, só pensa no vinho, só pensa na moeda. Mas, irmãos, tem Tiberíades, tem o mar de Tiberíades e tem Cafarnaum. O ministério do pastor Jesus tinha Tiberíades, mas tinha o mar e tinha Cafarnaum. Ali em Cafarnaum, aquelas pessoas estão perto dele. E eles são muito cara de pau. As pessoas que apenas querem esse aspecto do ministério de Jesus são muito cara de pau. Depois de tudo isso, eles ainda perguntam: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti, no versículo 30? Que farás? Na verdade, eles falam: tá bom, Senhor, tudo bem, o Senhor não quer responder como chegou aqui, o Senhor está nos criticando porque acha que nós estamos aqui só atrás de pão, o Senhor está olhando para a gente com desprezo, tá certo, o Senhor não vai nos ensinar a curar ninguém, não vai nos ensinar a achar moeda, tudo bem, mas faz um sinalzinho aí para a gente ver, vai. Faz um milagrezinho aí para a gente ver. Mostra que tu és mesmo isso que tu falas. Ora, essa mesma multidão, lá em Tiberíades, sem Jesus dizer nada, eles estavam dizendo: é um grande profeta, vamos fazer dele um rei. Agora, no dia seguinte, eles já estão dizendo: mostra que tu és isso que tu falas que tu és. Faz um milagre para a gente ver. Prova a tua identidade, prova para mim que você é Deus. Faz isso para provar que é Deus. Não preciso nem dizer que Jesus não faz nenhum sinal naquele momento. E Jesus começa a falar com eles. E agora Jesus começa a falar bastante tempo, horas seguidas, e não acontece nada. Será que Jesus estava ficando fraco no ministério? Porque na concentração de ontem, cada 15 minutos, hipoteticamente falando, um paralítico andava. Cada meia hora, uma legião de demônios saía correndo e ia embora. Agora já estamos ouvindo, hipoteticamente falando, há 2 horas a Jesus, não aconteceu nada, será que ele está mais fraco? E Jesus vai indo e vai falando, e vai pregando, e vai ensinando. No capítulo 6, no versículo 53, ele diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Preste muita atenção aqui. Jesus agora, em Cafarnaum, está falando sobre a missão. Agora ele não está mostrando nada e fazendo nada para eles. Agora está chamando eles em Cafarnaum e dizendo: ontem na concentração era aquilo que eu tinha que fazer. Hoje não sou eu que faço, é vocês que vão fazer. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Vocês têm que comer do que eu sou. Todos nós sabemos que biologicamente tudo aquilo que a gente come, que é ingerido, vai para o nosso aparelho digestivo e ali tem uma seleção. Proteínas vão para o lugar onde elas precisam ir, vitaminas vão para o lugar que elas precisam ir, e tudo aquilo que faz parte do que nós comemos e bebemos, acaba sendo transformado em nossa vida em músculos, em pele, em osso, em glóbulos, em cabelo, em unha. Começa a se formar em nós uma característica com tudo aquilo que nós comemos e bebemos. Jesus olha para aquela multidão, as 15 mil pessoas, que já não estão ali tão felizes, já estão olhando no horário e dizendo: puxa, está ficando tarde, eu tenho que fazer um negócio lá do lado de lá do mar, em Tiberíades, eu deixei de cuidar das minhas galinhas, eu tenho que dar milho para ela, meu cachorro está solto, eu preciso prendê-lo porque tem lobos à noite. Eles já estavam pensando: não dá mais para ficar aqui não, estão inquietos, se coçando, já estavam assim. No dia anterior não. Na igreja do pastor Jesus, que atraía pelo chamativo, eles estavam lá o dia inteiro sem se preocupar com nada. Mas agora na igreja do pastor, a mesma igreja,
Não estamos falando de igrejas diferentes, é a mesma igreja. Não é que uma igreja tinha isso e a outra igreja tinha aquilo. Era a mesma igreja que tinha isso e que tinha aquilo. Agora, na mesma igreja, eles estão se coçando. Você já viu crente se coçando em culto, irmão? Como o crente começa a se coçar no culto, né? A cadeira incomoda, o ventilador está fraco, a luz não está boa, o microfone está ruim. Ai, será que falta muito? Como o crente se coça em culto? Não é da minha igreja isso, é da igreja do pastor Jesus já acontecia isso. Eles estavam se coçando. E Jesus dizendo: agora eu quero que vocês comam o que eu sou. Comam a minha missão. Agora a minha missão. E eu vim para salvar aquele que estava perdido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para renunciar à minha vida e depois tomá-la. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para buscar a ovelha que está perdida e resgatá-la. Eu vim para dar a minha vida, por amor de muitos. E Ele está falando: agora comam tudo isso. Agora comam da minha carne. Agora comam do meu sangue. Agora comam da minha missão. Eu vim para pregar o evangelho do reino até os confins da terra. Eu vim para fazer discípulos de todas as nações. Eu vim para gastar a minha vida e deixá-la ser gasta, consumida, para atender aquilo que está batendo no coração do meu Pai. Eu quero que vocês comam isso. Aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Uma outra passagem, Jesus diz: não tem parte comigo. Eu já imagino como aquelas pessoas estavam se coçando terrivelmente. E aí vai para o versículo 60 e diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Puxa, aquele pregador da concentração de ontem que eu queria fazer rei, agora ele está falando uns negócios que não dá para engolir. Agora ele está falando umas coisas que eu não estou gostando. Agora ele está me ofendendo. Dura essa palavra. Quem é que pode suportar? E eu fico imaginando um olhando para o outro e dizendo: quem é que pode suportar? Ele hoje não está bem, né? Deve ter brigado com algum amigo dele de ontem para hoje. Ele não dormiu legal, porque ontem ele era o pastor que nós queríamos. Ontem era o pastor que nós precisamos, o pastor amoroso, que cura todo mundo, que liberta todo mundo, que multiplica pão, que satisfaz nossas necessidades. Hoje, um dia depois, ele é esse cara que está aí 3 horas falando e não faz nada por nós, e agora vem dizer que a gente tem que comer carne dele, tem que cumprir a missão dele, tem que fazer o que ele manda, senão não é amigo dele, senão não conhece, senão não tem parte com ele. Acho que ele não está muito bem. É duro ouvir isso, e um falando com o outro. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Versículo 66. Não dá para ficar ouvindo ele, não. Vou embora que eu tenho que cuidar das minhas coisas. Deus quer que eu seja honrado nos meus compromissos. Vamos pegar o barco para lá. Ó, próximo barco saindo. Quem vai? Tem mais 2 vagas. Quem vai entrar? Eu primeiro. E Jesus continua. Jesus não acabou o culto. Jesus não acabou o culto de Cafarnaum. O culto de Tiberíades, do lado de lá do mar. Culto de Tiberíades, Jesus acabou o culto e foi embora e o pessoal ficou: cadê ele? Já? Puxa, 6 horas da tarde, já acabou? Agora o culto em Cafarnaum, Jesus ainda está pregando. Mas as pessoas estão comprando passagem nos barquinhos, fazendo fila para ir embora, ansiosos, inquietos. Como eu admiro o pastor Jesus. O versículo 67 diz que ficaram 12. Irmão, para um pouquinho, pensa comigo.
Tem vários pastores aqui. Pensa comigo. Se você pregar no domingo na tua igreja, tiver 15 mil pessoas. E no outro domingo tiver 12. Qualquer pastor entra em depressão profunda. Pensa em suicídio. Vai, arrebatamento precoce. Briga com a mulher e chuta o cachorro em casa. Fica deprimido e vai visitar a psicóloga da igreja. Qualquer pastor que num dia tem uma igreja de 15 mil pessoas e no dia seguinte tem 12 pessoas na igreja. Porque eles não faltaram no culto do dia seguinte, simplesmente. A Bíblia diz que deixaram de segui-lo, mudaram de igreja. Foram embora mesmo. Fico imaginando a secretária do pastor Jesus atendendo o telefone, recebendo e-mail. Olha, eu preciso de uma carta de apresentação, olha, não dá mais. Olha, estou resfriado, vou mudar de igreja, estou mudando de país, estou mudando de cidade. Um atrás do outro chegando, não queremos mais saber dessa igreja. Esse pastor aí agora tem palavra dura. Até ontem ele sabia fazer o ministério, era amoroso. Hoje ele só tem palavras duras. Era a mesma igreja. Foram embora, ficou 12. Qualquer pastor fica deprimido, abatido, arrasado, questiona seu ministério, vai procurar emprego para fazer outra coisa na vida. Se não se matar, como eu disse. Mas o pastor Jesus olha para os 12 e diz assim: e vocês não querem ir embora também? Agora já foi longe demais. O pastor Jesus agora já foi longe demais. E vendo 14.988 pessoas indo embora. Fica 12, ele pregando, só ficou 12 para ouvir ele. Qualquer pastorzinho também que tem um pouquinho de inteligência, começa a fazer churrasco gratuito para os 12. Se um dos 12 espirrar, o pastor já vai lá: você está doente, irmão amado. Vim aqui porque eu escutei na minha casa, 3 quilômetros daqui, que você espirrou. E se o irmão falar assim: não espirrei, o irmão está enganado. Ah, desculpe, então já vim preventivamente, para você não espirrar, irmão. Qualquer pastorzinho meia boca pega esses 12 e põe para morar em casa, ou vai morar na casa deles, faz visita, calendário de visita, acompanha, multiplica pão, acha moeda, paga conta de luz, faz o que for necessário para cuidar desses 12. Mas o pastor Jesus, que sabe quem ele era, que está resolvido, olha, para você ser pastor de ministério, você precisa saber quem você é e está resolvido na sua vida. Para você ser pastor de dom e cuidar da tua vida, da tua esposa, ou do teu marido, do teu filho, você precisa estar resolvido na vida. O pastor Jesus está resolvido, não tinha crises emocionais. Ele olha para os 12 e diz assim: vocês não vão embora? Aí Pedro vem com aquela famosa, né? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Puxa, qualquer pastorzinho também falaria: puxa, pelo menos esses 12 me reconhecem quem eu sou. Eles sabem que eu sou aquele que está falando da parte de Deus e que eu sou enviado de Deus. Pelo menos esses 12 que ficaram. Mas Jesus olha para eles e fala: eu tenho as palavras de vida eterna, vocês estão pensando que vocês estão aqui, e que por causa das minhas palavras de vida eterna vocês estão aqui, no meio de vocês tem um que é um diabo ainda. Ele acaba com o resto que está lá. Sabe, até o diabo é capaz de ficar na segunda igreja. O diabo não é capaz de ser salvo, mas é capaz de ficar na segunda igreja. Meu ministério tem coisas maravilhosas. Outro dia alguém me questionou: pastor, você não cura ninguém. Eu saí de lá, resolvi dizer: não, ele não entende bem o que é. Uma semana depois, um pastor da igreja Vida Nova, Ministério da Assembleia de Deus de Santos, entrou em contato comigo para eu ir pregar lá na igreja, e dizendo: pastor, através de um assessor dele, é um ministério muito grande lá em Santos, através de um assessor dele, falou: pastor Joel, faz meses que o pastor Antônio Carlos está te procurando, ele quer falar contigo. Você veio pregar aqui na nossa igreja num sábado há 2 anos atrás. Na sexta-feira anterior àquele sábado, o pastor Antônio Carlos tinha saído do médico com um diagnóstico de câncer. E no sábado você pregou e orou pelos enfermos. Eu não oro sempre pelos enfermos, oro às vezes.
Você orou pelos enfermos. Na segunda-feira ele voltou no médico, fez todos os exames e não tem mais nada. Fazem 2 anos. Fez os exames e o médico disse, não tem mais nada. Tinha na sexta e não tem na segunda. Mas eu tenho um ministério duro. Eu não aliso. A Leona está casada comigo porque ela me ama. Quem está junto comigo lá é porque me ama e ama a Deus acima de tudo. Eu tenho um ministério duro. Sabe por quê? Porque eu sei que a igreja que se quantifica pelo evangelismo, ela se qualifica pelo discipulado. Eu aprendi com Jesus. E no discipulado, não dá para multiplicar pães. A igreja ela precisa estar indo para Tiberíades e para Cafarnaum. A igreja que só ficar em Tiberíades não é a igreja completa. A igreja que só ficar em Cafarnaum não é a igreja completa. A igreja precisa ir para Tiberíades e ir para Cafarnaum. E quando a igreja fica sendo uma igreja completa, e a igreja do pastor Jesus era completa, porque depois daquilo ele voltou a curar outras pessoas, voltou a fazer outros milagres, não parou. Mas só que agora estava no momento de Cafarnaum. E quando a igreja é assim, pastor, entenda uma coisa. Quando você estiver em Tiberíades, tem gente que vai falar, mas devia estar em Cafarnaum. Quando você estiver em Cafarnaum, tem gente que vai estar falando, mas devia estar em Tiberíades. Porque tem gente que quando a igreja está indo para lá, eles estão vindo para cá. Quando a igreja está indo para cá, eles estão indo para lá. Não se impressione. Aprenda com o ministério do pastor Jesus. Ficaram lá aqueles 12, um deles o traiu. Mas passou algum tempo. Jesus continuou trabalhando no seu ministério. Aqui estava perto do começo do seu ministério. De 12 a igreja se recuperou. Foi para 120 membros. 120. Fico pensando, eu no pastorei hoje com 120 membros. Eu acho que eu ia me sentir um pastor muito pequeno. Não estou falando por ninguém. Estou acostumado a pregar para mais de 1000 pessoas no final de semana na minha igreja. Eu me senti um pastor muito pequeno. Mas Jesus estava bem resolvido. Ele sabia quem ele era. Ele era o pastor de Tiberíades, ele era o pastor de Cafarnaum. Terminou seu ministério, 120 crentes. Ele morre, ressuscita. Passam 40 dias. Aqueles 120 crentes estão reunidos, Atos 1:15. Ele derrama o Espírito Santo nos 120 crentes. É assim. Um daqueles 120 crentes, o sucessor de Jesus, o pastor Pedro, que naqueles 40 dias reunido com 120 crentes, orou e lamentou. Que Pedro ainda não estava transformado. Pedro ainda era aquele que estava lá, que tinha negado Jesus, que Jesus tinha perdoado, mas que ele estava meio inseguro. Vamos ver o que acontece, vamos ficar aqui porque Jesus mandou. Mas Jesus manda o Espírito Santo para a igreja dele, que tinha 120 crentes. Irmão, se a gente chega numa igreja dessa, que deve caber algumas centenas de pessoas, e tiver só 120 crentes, a gente pensa, o culto hoje não vai ser bom. Hoje não tem muita gente. Se a gente chega na terça-feira para o culto de oração, e aquela igreja que cabe 500 crentes tem 50 crentes, a gente pensa, hoje está meio fraco. A igreja que sabe andar em Tiberíades e sabe andar em Cafarnaum, quando ela se reúne, Jesus tem prazer de vir sobre ela e derramar o Espírito Santo nela. Ele não derramou o Espírito Santo nos 15 mil de Tiberíades, nem nos 12 de Cafarnaum. Mas agora ele manda o Espírito Santo. E o mesmo Pedro, ele sai e faz a primeira pregação dele. Não tinha pregado até aquele dia. Não tinha pregado até aquele dia. Ele sai para fora e faz a primeira pregação e 3.000 almas se convertem.
E aquela igreja de 120 crentes, ela começa a crescer e se multiplicar. Capítulo 9 de Atos, versículo 31. Crescia, se multiplicava, tinha paz em todas as partes e andava no temor de Deus. E aquela igreja começa a se ampliar, se converte um outro moço chamado Paulo, ele vai aos gentios e o evangelho chega no mundo inteiro daquela época. E aqueles crentes, aqueles 12 que ficaram, que restou 11, que mais 2 anos e meio, mais ou menos, de trabalho de Jesus gerou 120. Aquela igreja, ela agora está em toda parte. E no mundo conhecido daquela época, cumpriram o ide imperativo de Jesus. Foram para toda parte e pregaram em todo lugar. E a nossa geração? E a nossa igreja? Que igreja que nós somos hoje? De Tiberíades ou de Cafarnaum? Ou somos a igreja de Tiberíades e Cafarnaum? Qual igreja que nós somos hoje? Tem gente com a bandeira de Tiberíades. Tiberíades, Tiberíades, Tiberíades. Eu quero arrepio, eu quero emoção, eu quero ver as coisas acontecendo. Faz mais um sinal aí, Jesus, para a gente ver. Vai, Jesus opera. Tem gente que é assim. Tem outros que estão com a bandeira de Cafarnaum. Esses são mais comportadinhos. Porque o grego e o hebraico estão com a bandeirinha de Cafarnaum. Olha o detalhe da bandeirinha de Cafarnaum. Que igreja que nós somos hoje? Eu estou lutando. E eu sou da igreja que tem um mar no meio. E que eu preciso atravessar esse mar toda hora. Mas eu preciso estar em Tiberíades e eu preciso estar em Cafarnaum. Tem gente que não fica nessa igreja. Terminando essa mensagem, dizendo para você o seguinte: o desafio é nosso hoje. Nós estamos e temos uma igreja local, cada um de nós, todos, e todos somos pastores. Estamos debaixo da ordem de Jesus. Vocês têm que comer a minha carne e têm que beber o meu sangue. Traduzindo essas palavras, vocês têm uma missão para cumprir na terra. A minha missão, a que eu vim ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar as coisas que eu vos tenho dito. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais hão de seguir aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem coisas mortíferas não lhes farás mal nenhum, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas tudo começa com ide. Ide. Eu não estou aqui para terminar uma pregação numa conferência missionária fazendo todo mundo pular. Eu estou aqui desejando que todo mundo chore. Porque essa igreja de hoje, a igreja do século 21, é uma igreja que os seus membros contribuem por ano com R$1,30 para a missão. É a média de contribuição brasileira para missões. Cada crente contribui R$1,30 por ano. E as estatísticas da Anfávia é que cada brasileiro bebe R$500 de Coca-Cola por ano. Essa não é a igreja que está comendo da carne do Senhor, que está bebendo do sangue do Senhor. Essa é a igreja que bebe a Coca-Cola e que come a carne do churrasco e dos prazeres dessa vida. Não é a igreja que Jesus falou que nós temos que ser. Mas, lembre-se, 14.988 podem ir embora. Seja um dos 12 que fica e diz: eu vou comer da carne e beber do sangue do Senhor.
Quando houver um apelo de contribuição para missões, eu sou um dos 12. E vou tomar cuidado para não ser o diabo no meio dos 12. Eu sou um dos 12 que vai comer dessa carne, vai beber desse sangue. Vamos orar, vamos fazer um trabalho evangelístico no bairro. O pastor está falando que foi um grupo lá para uma outra cidade aqui perto fazer evangelismo. Certamente, foi um ônibus é 40, 50 lugares. Lá na igreja ficou um monte. Seja um daqueles que quando falar, vamos fazer evangelismo, eu vou comer essa carne, eu vou beber esse sangue. Vamos orar aqui para a igreja se fortalecer nos seus projetos. Irmãos, vamos nos reunir para orar. Precisamos orar. Vira e mexe, pastor tem essa necessidade. Vamos reunir para orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos buscar a Deus. Seja um daqueles que nessa hora lembre, eu não sou dessa igreja que só gosta de um lado do mar. Eu sou da igreja que passa para os dois lados do mar. Eu vou comer dessa carne e vou beber desse sangue. Ficaram aqueles 11 porque um deles era o diabo. Viraram 120, viraram 3.000, poucos dias viraram 5.000, viraram milhares de milhares, e Apocalipse diz, milhares de 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 vestes brancas e resplandecentes. Tudo porque teve um pastor que fugiu do holofote, que não quis ser rei de Jerusalém. Tudo porque teve um pastor que não ficou impressionado com o apelo dos outros, porque não se sentiu provocado, desestimulado, mas sabia por que estava ali. Seja pelo menos pastor da sua vida. Seja pelo menos pastor da sua família. E coma da carne e beba do sangue do Cordeiro de Deus. Para a sua vida, para a sua família. Vamos ficar em pé. Eu preciso ter uma música de fundo e pelo menos 2 minutos para você se expressar diante de Deus. Orando, chorando, batendo no peito. Não vai bater porque é o costume antigo, não é nosso. Os judeus batiam no peito. Ficavam assim. Os judeus punham um saco de cinza na cabeça e se cobrir. Que vergonha. Você não tem essas expressões. Mas eu preciso de ter pelo menos 2, 3 minutos aqui. Para que você se ajoelhe, ou para que você levante a mão, ou para que você sente, ou para que você chore com alguém, ou para que você ande rastejando no chão e dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero ser da igreja Coca-Cola, Jesus. Da igreja que gasta tempo com refrigerante, mas não gasta tempo com a oração. Gasta dinheiro com refrigerante, mas não gasta dinheiro para sustentar ministérios. A igreja local, no campo missionário. Eu não quero ser dessa igreja. Eu não quero que a minha vida, como pastor dela, seja uma vida marcada como daqueles 15.000. O que você vai fazer para expressar isso? É o momento de você responder com a tua atitude. Qual igreja que você é? Agora é com você.